Fala pessoal, começa agora mais um Joga Solto Podcast, um espaço onde o esporte fala mais alto. Se você vê a gente no YouTube, já se inscreve no canal. Se você escuta no Spotify, segue a gente também e manda para todo mundo que você conhece. Hoje eu trouxe aqui um cara muito fera, um cara que eu conheci há alguns anos na TV, um atleta olímpico da marcha atlética, grande Caio Bonfim. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço o convite, poder estar falando sobre a minha vida, sobre o meu esporte, sobre a minha modalidade. Agradeço já o espaço, né? Legal. E é legal porque a gente vê que a gente pode ser ouvido, né? E então eu fico muito feliz pela iniciativa. Quando tem essa iniciativa de falar do esporte olímpico ou de esportes que não são tão divulgados, principalmente aqui da cidade, né? Então eu fico muito feliz de fazer parte disso. Obrigado pelo convite. Massa, massa. Valeu, cara. Eu conheci você, eu lembro de assistir na televisão, isso. Poxa, eu não só lembro se foi 2012 ou foi 2016. Poxa, uma matéria sobre marcha atlética, e eu, cara, que esporte diferente, que jeito curioso e até na época pra mim estranho de correr, enfim. Quando a gente é novo, geralmente a gente é introduzido nos esportes mais tradicionais, futebol, basquete. E você, como é que você chegou na marcha atlética? Começou já a marcha atlética? Você passou pelo futebol? Você passou por outros esportes? Como é isso? Tudo começa, né, para eu contar a minha história, tudo começa com meus pais, né? Legal, Meu pai fez educação física e se apaixonou pelo atletismo. Tudo é paixão lá. Toda a nossa história tem a ver com amor. legal. E meu pai se apaixonou pelo atletismo na faculdade, ficou louco, louco pelo atletismo. Saiu de lá, já fez uma pós-graduação em treinamento esportivo. E ele passou no concurso da Secretaria de Educação e foi dar aula num colégio em Sobradinho. E ali ele montou uma turminha de atletismo. Ele falou: minhas turmas vão ter atletismo. E na primeira turma que ele montou, e é engraçado isso, né, cara? Ele saiu dois atletas olímpicos. Caramba, Eu fico falando, que cara, os massa. caras falam: o que que falta pro Brasil para ter atleta olímpico? Bota na escola, né? Se tirar ficar só futebol e queimada, a gente não vai ter mesmo, não. E ele teve duas atletas olímpicos, foi a Solange Cordeiro e a Carmen de Oliveira. Foi para Massa. Barcelona 92. E aí nessa turma, tinha uma aluna que ele se apaixonou, por isso que eu falo que tudo se envolve com paixão. E eles se apaixonaram, namoraram, casaram, e eu sou fruto Legal, dessa relação. E o que que tem essa a ver? Ela também foi atleta, fez legal. corrida, e em 1990 ela descobriu, no auge da forma dela, que estava grávida de um menino. E quando ela volta da gravidez, que é a minha gravidez, ela perdeu assim um pouco de espaço na equipe, porque estava acima do peso, não estava fora de forma. E meu pai falou: ó, a gente vai ter uma competição aqui no CF, ali no Elefante Branco. E Sei. só que não tem como eu te inscrever, porque as meninas estão melhor que você. Pô, as meninas estavam voando ali, né? Tanto que elas foram para a Olimpíada 2 anos depois. E ela falou: mas eu quero competir, me arruma uma prova para eu competir. Ele não tem espaço. Ó, descobri aqui uma prova para você. Marcha atlética. Ninguém faz, tem vaga aqui. E ela falou: eu vou treinar e vou fazer essa prova aí, o Campeonato Brasiliense, né? Legal. De marcha atlética. E ela foi bem. Um treinador de marcha atlética que tinha aqui em Brasília, o professor Mingo, gostou, falou com ela, falou: ó, você tem futuro e tal. E ela começou a investir na marcha atlética. Então, quem começou com essa loucura de marcha atlética foi minha mãe, né? Caramba, E massa. aí ela ficou ali brincando de marchar, meu pai disse. E aí, em 96, ela criou, assim, coragem mesmo de virar uma atleta de alto rendimento. E ela foi 8 vezes campeã brasileira, recordista brasileira, campeã sul-americana, campeã ibero-americana. Então, eu cresci dentro desse ambiente. Um Massa. pai treinador, né? E uma mãe marchadora, né? Então, sempre foi muito Natural natural. você rumar para esse caminho do atletismo e talvez É, não o mais convencional, que seria o futebol. Você chegou a eu jogar, cheguei, eu jogar cheguei, bola mas também? o que que aconteceu?
Eu fui criado num estádio onde tem uma pista de atletismo. Fui criado. Sempre foi a minha segunda casa. Mas eu era aquele menino hiperativo, aquele menino inquieto na escola, que o professor sempre reclamava, né? Minha mãe falava, ó, se eu dei certo, você também vai dar. E aí eles me colocaram em muitos esportes, né? Meu pai Nossa. dava treino de atletismo pela parte da manhã, e eu estudava pela manhã, né? E aí eles me colocaram natação, fiz futsal, futebol de campo, e eu era apaixonado por bola, né? E com o meu preparo físico, eu me destacava, né? Sabia dar passe, tinha tempo de bola e corria bem. Então eu Legal. joguei dos 6 aos 16 anos, eu joguei futebol. Joguei em Sobradinho, tinha um professor lá que tinha uma escolinha, Laeste. Depois joguei um tempinho no Gama, quando aí tinha uma parceria com o Zé Vasco, um cara em Planaltina. E joguei por 8 meses no Brasiliense. Na Caramba, época que que ele fera. tava na primeira divisão, É tava mesmo, bem, era. que fera. E joguei nas categorias de base, um treinador chamado Flu. Depois a gente foi pro juvenil, que era o Adelso, que agora é o treinador do Ceilândia, né? Aham, massa. E... Mas assim, nada que eu me destacava. Eu era bom, sabia jogar bola, tava ali, mas nada que foi esse, Não era né? fora da curva, né? Só quando eu tinha treino físico que eu tava chegando na frente. Aí eu Aham, me destacava um pouco. legal. Então eu acho que eu perdi um tempo com futebol, mas o futebol me ensinou muita coisa. E aí com 16 anos, que eu tava ali no Brasiliense, eu falei com meu pai que eu tava muito bem fisicamente, contava para ele os treinos da parte física, né? E ele ficou encantado. E eu sempre soube fazer marcha, né? Eu tenho um irmão mais velho, não contei aqui, mas eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu. A gente sempre soube fazer marcha atlética, né? Que você falou que é engraçado, aquela é a caminhada rápida, né? Legal. O a gente sempre soube fazer isso e sempre foi muito natural pra gente, né? E ele falou, filho, pega esse preparo físico que você tá, joga na técnica da marcha, vamos para um campeonato comigo que você vai arrebentar. E aí me prometeu algumas coisas, confesso. E aí ele me levou para uma Copa Brasil de marcha, em Camboriú, uma cidade perto de Balneário Camboriú. Só que minha mãe tinha medo dele estar forçando a barra, né? Porque meu pai era treinador, aquele cara que Entendi. observava tudo, né? E aí eles fizeram um teste, eu fiz uma competição em Brasília, aquela mesma da minha mãe, lá 16 anos antes, e eu fui muito bem. E ele falou, filho, vamos pra lá, vai valer a pena. Eu fui lá e ali começou a minha história. Eu fui na categoria sub-18, fui terceiro colocado. No outro dia, meu pai me inscreveu para a prova de sub-20, Caramba. 10 quilômetros. E eu fui, meu pai, fazer 10 quilômetros sábado, 10 quilômetros domingo. Ele, não, fica à vontade. E eu fui me aventurar, só que eu arrebentei no domingo, não sei por quê. Massa. Ganhei dos caras que eu tinha ganhado no dia anterior, era uma categoria acima, eu fui segundo. E lá eu me classifiquei para uma competição chamada Campeonato Pan-Americano de Marcha, que era um mês e meio depois. Fui lá, fiz índice para o Campeonato Mundial. E aí, cara, isso aí é março, abril. Em maio eu era campeão brasileiro, em julho eu era 12º do mundo. E Caramba, que aí foi fera. muito fácil Isso aí trocar. já em que ano? 2007, o ano que eu Legal. comecei. Em 3, 4 meses eu já era um dos maiores do mundo. Caramba, que fera. E tinha ido para o Mundial em Ostrava, na República Tcheca. Fui 12º. E aí troquei, de fato, a marcha atlética pelo, né, o futebol. Pela marcha atlética. Larguei ele e deixei de lado. é, e virei um marchador, cara. Legal. A gente já continua na sua história, mano, mas como que. Você sabe um pouquinho da história do esporte, da marcha atlética? Como que o esporte foi pensado, foi formado? De onde vem, né? Eu não sei. E tem muita curiosidade, como você disse, essa corrida diferente. Você até usou um termo que eu esqueci, é o passo rápido. A caminhada Caminhada rápida. rápida, isso. Jogo solto, Isso, né? jogo solto. Você tá jogando solto ali. Tá jogando Como, solto. sabe de onde vem o Começou na esporte? Europa com grandes caminhadas. Sabe? Ah, vamos caminhar 100 quilômetros. Duvido quem vai de uma cidade para outra caminhando. E aí virou competição, né? Virou uma competição de quem caminhava mais rápido. Eu fui para uma prova agora na República Tcheca, em Podebred. E lá era o aniversário de 90 anos da prova. Você ganhou, né? Ganhei, graças a Deus. Uma prova difícil. Uhum. Fico muito feliz de ter ganhado essa prova. E ela tava era a edição 90, cara. Então, estão 90 anos os caras estão fazendo. Caramba. E começou assim, com caminhadas de 100 quilômetros, 90 quilômetros, né? Esse lugar que eu tava. Então, assim, começou na Europa com
essas provas, caminhadas. Claro que remete muito aos exércitos, né, que faziam longas caminhadas, Legal. os exércitos medievais, né, quando tinha que ir com a cavalaria. E um dia ali na Inglaterra, onde eles costumam sistematizar os esportes, né, as brincadeiras, eles fizeram uns esportes sistematizaram a marcha atlética Legal. como o nome de marcha atlética, criaram as regras, né? Então acho que é importante falar que tem regras, né? Por isso que a Legal. gente anda daquele jeito. Nossa. Eu não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão, então Caramba, que fera. eu não tenho aquela fase aérea, aquele salto que a corrida Uma tem. pessoa, um competidor, um atleta, pode ser eliminado Pode no ser meio da eliminado, prova? pode ser Você já viu eliminado. isso acontecer? Já vi, já aconteceu muitas vezes Aconteceu também? sim, sim. Então, porque assim, tem uma arbitragem analisando isso, né? E tem a outra regra, que é o meu primeiro contato com o solo, a minha perna tem que estar totalmente esticada. Então, por isso que eu não dobro o joelho, então o desvio não vai pro joelho, vai pro quadril. Então, para eu conseguir, então, todo mundo rebola andando. Então, quem sabe um pouco de marcha e de anatomia, esse é o movimento natural. Só que a gente faz isso a 15, 16 km por hora, então você vê bem acelerado, né? E aí tem árbitros espalhados na prova, por isso que é sempre no circuito. Nunca é de um ponto a outro da cidade, igual a maratona. Fica no circuito porque tem uma arbitragem te observando. E aí essa interpretação é subjetiva. Então, se você tomar 3 faltas, você vai para um lugar chamado pit line e fica lá 2 minutos. Se você tomar a quarta, cartão vermelho. E geralmente são de 6 a 8 árbitros. Então você vê que nem a maioria dos árbitros que estão achando que você está marchando mal, né? Então eles ficam ali te observando, é uma loucura. Uma loucura. Porque você tem que conviver com esse desgaste competitivo e físico de qualquer competição, né? E Uma concentração. lidar com a arbitragem, né? Lidar com a sua Entendi. técnica. Tem que estar bonito até o final, né? Então, esse é o desafio da marcha atlética. Cara, então, você falando me dá a impressão de que é uma arte fina mesmo. Uma parada que você tem que treinar muito e a todo momento estar concentrado na forma como você caminha, porque nos outros esportes, claro que você se atenta a algumas regras, mas a marcha atlética é você, né? Você não tem um contato com outra coisa como, sei lá, uma bola, né? O seu corpo, você tem que colocar o seu corpo, inserir seu corpo dentro das regras ali, né? É difícil pra caramba. É uma loucura, porque assim, Legal. claro que em todos os esportes você trabalha a parte técnica para você evoluir. E na marcha atlética você trabalha para evoluir para não ser desqualificado e não ser eliminado, né? Então tem uma pressão psicológica nisso tudo, lidar com isso tudo. Então, assim, a marcha é um esporte muito difícil de ser praticado. Essa é a verdade, né? Por isso que tem poucos loucos, principalmente no Brasil, Aham. onde o apoio é um pouco menor, né? Então, mas é um esporte que quando você vê de perto, você se apaixona. Se você assistir uma prova ao vivo, você vai gostar mais do que uma partida de 1-0, 0-0. Sabe? Você vai gostar porque você vai ver que tem essa parte técnica, tem um Legal. desafio, tem a velocidade. É diferente que a corrida de longa distância, Sim. né? Porque você vai ver que tem pelotões, tem ritmo, tem padrões de ritmo, né? Não é só quem aguenta mais, né? Então tem muita estratégia, muito As legal. provas costumam durar quanto tempo, mais ou menos? No 20 quilômetros, né? A média é de 1h20, né? Acima um pouco, mais, dependendo do percurso do clima, às vezes abaixo ali, dependendo também das condições. E tem o 35 quilômetros, que antigamente tinham 50, até a Olimpíada de Tóquio tinham 50 quilômetros. E aí a média é de 4 horas, aí é mais raiz, é. Aham. E eu já Pô, você vai ficar participei, 4 horas sem errar um passo ali, uma muito coisa. esse é o legal, esse é o desafio. Não, você nunca. Você já chegou a sentir que você errou, mas Sim, porque assim, na passou verdade, despercebido? porque na verdade o erro é quando é constante e o cara tá levando, Ah, sabe, entendi. né? Tipo assim, eu Entendi. tropecei num buraco, dobrei a perna, o juiz não vai me dar uma falta, sabe? A gente se bateu Sim, ali, sim. sabe? Mas ele tá percebendo que o cara tá querendo tirar vantagem, que a Ah, técnica dele entendi. não tá legal, ele tá levando vantagem tecnicamente. Aí ele toma falta, E tem entendeu? gente que se vale assim, começa a fazer errado propositalmente para levar vantagem, então? Eu acredito que tem gente que faz isso, mas tem gente que realmente acha que tá bem e tá ali na Saquei. competição e não tá. Porque não Que sabe que essa é a tem maioria das limitação. vezes. É, porque às vezes você tá numa disputa, você tá dando tudo e você tá saindo do chão e não tem aquele contato, né?
sair do chão a olho nu mesmo. Porque você pega uma câmera lenta, você vai ver que tá todo mundo ali saindo. Sim, Tem até um limite que pela entendi. Federação Internacional Tem uma ali. tolerância, né? Tem uma tolerância que é pro jogo seguir, Legal. né? Então, o problema é quando aquele cara, eles analisam que aquela técnica não tá legal, né? Não tá... Ele tá levando vantagem com isso, né? Eu lembro que a gente fazia muita graça, assim, com marcha atlética até um tempo, né? Eu não sei se isso ainda rola, se tem algum tipo de preconceito, porque, como eu disse, é realmente característico, é muito único. Quando você vai entendendo mais do esporte, você vai entendendo as razões do porquê, você acaba de me explicar aqui, e a gente vai admirando cada vez mais. Só que eu acredito que o pessoal às vezes queira zoar, tirar onda, porque é algo diferente mesmo, assim, já rolou com você uma Não, vez? rolava muito mesmo. Porque assim no Brasil a gente não tem cultura esportiva. Essa é a verdade. A gente não tem cultura esportiva, então as famílias, as pessoas não têm noção. E a gente é o país da zoeira, do meme. A gente quer tirar graça até com. Eu acho que a gente aprendeu isso com as coisas que a gente teve que enfrentar a vida toda, as dificuldades, e rindo é mais fácil, Sim, né? Mas tem coisas que são sérias, né? sim. Pessoas são sérias, né? Quando a gente vai falar de pessoas, a gente tem que ter um pouco de empatia. Então, assim, até o corredor, quando ele sai de short correndo na rua, lá na nossa equipe tem corrida também, ele fala que ouviu alguma coisa, entendeu? Né? Então tem essa brincadeira. Agora na marcha tinha esse preconceito porque assim, quem é aquele ali rebolando ali? Entendeu? Você treina, por exemplo, você tem um espaço de treino na Na pista, pista e na rua também, porque isso na muitos rua. quilômetros a gente vai fazer na rua, Pois é, né? isso que eu imagino, você correndo na rua daquela forma, né? Às vezes o pessoal pode achar curioso Sim, e tirar onda, fazer uma coisa. eu cresci com a minha mãe chegando em casa contando história. Então, quando eu topei o desafio de ser um marchador, eu sabia onde eu estava entrando, Saquei. né? Então, assim, marchar na rua sempre ia acontecer. Então, você sabia, eu vou marchar na rua, vai acontecer. Deu coincidência de você passar na porta do colégio, na saída da galera. Você vai ouvir muito, entendeu? Então, assim, era uma coisa que a gente acostumou. Todo marchador de todo lugar do Brasil, quando se reunia, todo mundo tinha uma história para contar de alguma Entendi. coisa que sofreu, né? Então, um dos meus objetivos era popularizar mais a marcha atlética e a gente mudar um pouco disso, né? Porque meu pai falava, Caio, tem que ser campeão. Brasileiro, se você meter bons resultados, eles vão começar a te ouvir, vão ver. Então tem que meter resultado. Não adianta ficar aí brigando por aí, não, na rua não. Faça resultado. E realmente no Brasil era assim, né? O vôlei sofria isso na década de 80. Né? Era o mesmo preconceito que a marcha atlética sofria, o vôlei sofria. E com a geração de prata, você vê que, poxa, quando fala em Olimpíada, a gente já vai falar de vôlei. Sim. Né? E a gente tem todo aquele respeito pelo vôlei, né? Independente certeza. da opção sexual Qualquer ou outra de qualquer coisa. coisa do atleta, nós vamos tratar o vôlei sem preconceito. A ginástica é do mesmo jeito, né? Vem o Diego Hipólito, Daiane dos Santos, eles quebram isso, Zanetti. né? Então, A aí galera hoje tem o Arthur Zanetti, o Arthur Nori, que são da medalhistas bola. olímpicos, e aí você vê que acabou isso aí. Então a gente sabia que tinha que ter esses grandes resultados. Quando eu fui para a Olimpíada do Rio, porque assim, eu fui para a Olimpíada de Londres, fui 39º, passei mal e tal. Eu tinha 21 anos, tá ali fazendo marcha atlética. Tipo, minha mãe nunca foi pra Olimpíada, né? Então ela chegou muito perto, chegou a fazer o índice em Atlanta, teve mudança, aquelas coisas Brasil, e ela não foi. Então a Olimpíada de Londres foi uma coisa assim da nossa família, muito forte. Legal. Mas na Olimpíada do Rio, quando eu vi que eu fui quarto, porque assim, quando acaba a competição, tem uma zona mista, onde tá todos os repórteres do mundo, e você vai passando assim, né? E no final você vai pro seu trocar de roupa. Quando eu passo em Londres, por exemplo, não tem nenhum repórter brasileiro. Não tem nenhum, tô falando sério, É não tem mesmo? nenhum. Eu passo assim Para falar sobre marcha para atlética, falar para sobre qualquer cobrir coisa, o cobrir esporte. nada. Então, assim, eu não sabia nem se a minha família tinha visto a Não, prova. rapidinho, rapidinho. Antes de você falar, cara, é porque eu não posso deixar de pontuar uma parada, que como que acontece a classificação para as Para as Olimpíadas, no caso Olimpíadas, da marcha atlética? Em 2012 você foi, e como foi a classificação? Como é que rolou? é um índice. Um índice é uma marca determinada. Quem fizer dentro dela vai para a Olimpíada. Né? E no 2012, acho que era 1 hora e 22 Entendi. minutos.
Mas era uma média de É tempo a, em várias competições? é a Federação Internacional, ela estipula esse índice e a Confederação Brasileira faz o dela. Ela pode se basear na da Federação Internacional, mas ela pode colocar Entendi, menos. Nunca mais. Então, se ela entendi, colocar, aí a Federação Internacional colocar 1h23, o Brasil não pode botar 1h24. Vai ter que botar 1h23 ou para baixo. entendi. E do Brasil nessa Olimpíada era muito forte. Mas, 1h22:00 era entendi. muito forte. Mas não tem uma competição específica de Não, você classificação. vai competir durante um determinado de tempo. Por exemplo, de 1º de janeiro até 2 de julho, Massa. se você fizer essa prova com arbitragem internacional, tem que ter no mínimo 3 árbitros internacionais, Legal. num circuito com delegado técnico que aprovou o circuito. Tem umas Aham. regras, né? Não posso fazer um aqui agora aqui no Eixão domingo, bota uns cones, traz uns árbitros amigos. Não, tem que ter toda essa. Entendi. A competição não necessariamente tem que ser fora do Fora do Brasil. Brasil, Pode ser não. aqui. Se ela for daqui, tiver com com padrão para se Arbitragem. qualificar, e aí se Legal. você fizer o tempo determinado, eu fiz no Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas qual foi o Eu tempo? viajei o mundo inteiro tentando fazer, fui tanta competição boa, mas foi no Brasil que saiu, num dia até legal em São Paulo, e eu fiz 1h21:46, que foi até a minha melhor marca na época em Que rua. fera. E foi assim que eu fui para a Olimpíada De Londres. de Londres. E aí você chegou lá, Isso é porque eu saí de marcha cadeira de atlética. roda. Eu falei, cara, vai ter repórter, vai ter tudo. Então a marcha atlética não tinha espaço, cara. Entendi. Tinha, ó, pra não mentir pra você, fora da zona Ah, tinha um repórter, porque ele não podia entrar. Que é um cara da ESPN, Mendel Bidlovski, é uma parada assim o nome dele. Eu nunca vou me esquecer dele, porque ele foi o único que tava ali. E você viu que ele fez. Ele não precisava estar ali. entendi. Ele quis. Ele quis Ele dar o quis. espaço para a marcha Ele atlética. quis, ele quis. Ele mandou mensagem, ele foi atrás da minha família. Então foi esse cara, mas na zona mista não tinha ninguém. Quando eu passo no Rio, eu sou quarto, e chega ali, pô, no Olimpíada no Brasil, é mais fácil ter, né? Porque até para levar os repórteres até Aí lá, ali todo mundo te conheceu, né, cara? foi ali, aí eu vi lotado. E aí chegou uma mulher, nunca me esqueço, uma voluntária trabalhando, ela, Caio, você só tem 10 minutos. Eu falei, não faz isso comigo, não. Olha o tanto de gente que É tem o meu aqui. momento. Você sabe, olha, eu falei pra ela de Londres, eu passei em Londres, não tinha ninguém. Deixa eu agora falar um pouco sobre o meu esporte, sobre a minha modalidade. E ela riu e... Mano, você fala isso, poxa, foi quarto na Olimpíada, eu lembro de um vídeo que eu vi no seu Instagram, que eu acho que é de 2009. E você nem usava Caio Bonfim. Eu acho que era É Caio Sena. Caio Sena. É. E aí, poxa, meu sonho, você falando, poxa, meu sonho é ir pra Olimpíada, claro, sonho de todo atleta. E você chega em 2016, no Brasil, em casa, no Rio, e poxa, quarto colocado, né, numa Olimpíada. Poxa, deve ser uma sensação absurda. Fora da realidade. Toda vez que eu falar sobre Olimpíada, o forte da Olimpíada é isso, né? Você tem um sentimento que brota novo. Parece que você tá vivendo aquele dia novamente, né? E a Olimpíada do Rio é muito especial, porque eu sabia, eu tava fazendo parte de uma geração que caiu a Olimpíada em casa. Fazer, pô, a primeira vez na América do Sul e você tem uma Olimpíada em casa. No Brasil, você é atleta de alto rendimento e tá no seu auge. Poxa, competir já era. E uma Olimpíada já era fantástico. E uma Olimpíada em casa, lotado, cara. Lotado, Você João. viu aquela parada da abertura, aquela coisa Sim, toda. fiz tudo. Fui na abertura, me criticaram, que disse que atleta que... Tem essas coisas, né? É. Atleta focado não vai pra abertura. É mesmo, tem isso. E eu falei, deixa eu passar a prova, você vai ver quem tá focado. E é importante na Olimpíada, viu? Um atleta que estiver me ouvindo e quer estar em Paris e sabe que vai estar em Paris e for sua primeira Olimpíada, é importante você viver, porque a Olimpíada é diferente de tudo, cara. Porque a imprensa trata diferente a Olimpíada, a sua família trata diferente, a sua confederação trabalha diferente, o seu comitê olímpico, óbvio, trabalha diferente para a Olimpíada. Então, é muito emoção, é muita carga de expectativa, é muitos sentimentos que não é o normal de um dia do atleta. Entendi. De uma competição. A competição que eu fiz o índice é totalmente diferente da competição que eu fui para a Olimpíada, que é a Olimpíada, entendeu? Então, é importante você viver a Olimpíada intensamente, porque você vai liberando emoções para chegar na prova pleno. Essa é a verdade. Então, a abertura no Maracanã. A gente foi o último país a entrar. A gente estava lá fora. A galera saiu da arquibancada e ficou nos anéis cantando o hino brasileiro. Legal. Caralho, eu falei.
eu quero levar a medalha para casa. Eu nem sabia se eu podia chegar perto da medalha, mas ali fez eu acreditar. É importante você liberar aquela energia. Legal. Você recebe o uniforme da seleção, você libera outra energia. Ah, vai ter uma live de alguma coisa, você libera outra energia. Né? A família manda vídeo, é porque é cheio de coisa a Olimpíada. O papagaio do vizinho te manda mensagem. E aí você vai liberando emoções para chegar na prova naquele estado que você sabe que aquele é o melhor estado seu, né? Então, no Rio foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, porque a família estava perto, o Legal. povo estava perto, você anda na rua, a galera tava, a prova estava lotada. E isso te motivou a ter um resultado melhor? Não, você vai criando, sabe, especial de luta, né? Sei. Aqui do joguinho, você vai Sei. guardando ali, guardando pra dar o fatality na prova, entendeu? Então você vai ganhando confiança. É legal. Isso pode te atrapalhar. Mas eu me preparei muito bem psicologicamente Legal. para que aquilo me impulsionasse. Foi além do que você esperava ou... A gente sonhava pela medalha, e a medalha é sonho. Ninguém chega batendo no peito, eu vou ganhar a medalha. Né? Ah, o Phelps, o Phelps. Né? Mas, tipo, eu ali, tá naquele momento, a gente sabia que podia brigar, porque eu tinha sido sexto no Campeonato Mundial um ano antes. Então tava ali, você tá entre os Tava ali cabeças. na briga. E teve um Mundial de Marcha Atlética naquele ano que eu fui 8º. Então, eu sabia que eu tava brigando. Você tem que ficar entre os 10 primeiros ali, que você briga por medalha. E aí a prova aconteceu. Eu lutei até o fim. Fiquei 5 segundos da medalha. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, do meu 4º lugar, né? Tenho muito orgulho porque é meu, né? Porque as pessoas, aí o terceiro, é dele, ele conquistou, agora o 4º é meu, eu cheguei em 4º, né? É engraçado o pessoal quando... Porque a internet é terra de ninguém, né, mano? Internet... Sim. A gente via em Tóquio. Atleta e tal, a seleção brasileira não classifica para segunda bateria, enfim, não classifica para segunda prova, foi eliminado, enfim. E aí já vem a enxurrada de comentários. Porque aqui ninguém treina direito. Porque o Brasil é assim. Esses caras só querem saber de festa. É E amarela. a pessoa é amarela, é muito emocionada. Não tem que ter psicólogo pra explicar. Não coloca na cabeça que aqui é tudo mais difícil. Assim, claro que existem outros lugares do mundo que é muito difícil. Mas aqui é muito duro. Se o cara se o atleta já chegou lá, cara, pelo amor de Deus, cara, bate palma, senta e assiste e torce, entendeu? Independente do resultado. Você chegar na Olimpíada já é absurdo, é um feito absurdo para qualquer atleta, imagino, né? Mas essa é a cultura do futebol, cara. Porque como a gente foi pentacampeões, a gente tem uma arrogânciazinha. Você pode ver, Brasil, você foi eliminado numa semi, numas quartas, nossa, fim do mundo. Pô, e às vezes é um lance, os caras conseguiram. Tu sabe que jogo, um lance, às vezes o time menor ganha, né? Então a gente tem essa arrogância, e aí chega na Olimpíada, a gente quer ser grandão, igual a gente era na Copa do Mundo. Entendeu? Que tem 100 anos que nós estamos trabalhando, o investimento é 1 bilhão de vezes maior. Né? E aí chega na Olimpíada, tem os medalhistas, a gente é bom pra caramba, e aí a galera acha que tem que ser todo mundo. E não é, porque são fases, né? O Bolt estava em Atenas, ele não ganhou medalha em Atenas. Né? A gente fala, poxa, o Bolt, o cara, ele não tava lá, ele não chegou nem na final. Você conheceu o Bolt, né? Já conheci, tive a oportunidade, porque é do atletismo, é mais fácil, tem muitos eventos. Então você vê, aí Pequim o cara é recordista do mundo, campeão olímpico. Sim. Então tem períodos e momentos. E são assim, por exemplo, na minha prova são 60 caras que vão para a Olimpíada, mas existe 300 machadão no mundo. Esses 210 caras ficaram onde? Em casa. Você está entre a elite da elite, numa prova de longa distância. Né? Marcha atlética, cara. Marcha atlética. Uma coisa de família, entendeu? Você chegar onde você está chegando. Não é fácil. Então aqui, como as pessoas não têm a cultura que eu te falei, que não tem a cultura esportiva, não conseguem entender que não é fácil. Realmente, não é que assim, só para o brasileiro é difícil. Mas, por exemplo, um americano, um alemão, um espanhol, caras que chegaram na minha frente na Olimpíada, chinês, os caras têm uma sala lá, uma esteira gigante, a prova vai ser em Cuiabá, 3 horas da tarde, dia 25 de setembro. Aí o cara digita lá, o Google fala, o clima vai ser esse, com a umidade dessa e tal. Aí ele aperta Enter e a sala começa a ficar climatizada e ele treina o ambiente da prova meses antes, sem precisar sair de lá. Já faz toda uma adaptação.
durante a pandemia, tava com o parque, a pista fechada, não tinha como treinar. E aí? Aham. Você vai falar pra mim que eu amarelei, que eu não fui bem? Aham. É muitos anos-luz, entendeu? Enquanto tem Entendi. uma estrutura totalmente diferente, porque assim, o espanhol, por exemplo, o cara tem ali o centro de treinamento, onde ele come, treina, dorme, ele faz a musculação dele, o fisioterapeuta tá lá, Uhum. ele faz todo o trabalho dele de massagem, de recuperação, musculação, piscina, treino, pista, dormiu, ele levanta, o café dele tá prontinho, ele vai. Uhum. Pô, aí eu tenho que fazer, para eu chegar perto disso, Uhum. meu fisioterapeuta é amigo, mas é 20 quilômetros da minha casa, o café da manhã eu tenho que fazer isso, a comida, porque recuperar é treino, eu Sim. tenho que dormir bem, eu tenho que fazer toda uma logística para tentar chegar perto dele. Aí um cara lá do interior de Recife, um amigo meu que marcha, lá em Olinda, ele Putz. já não consegue ter a minha estrutura, já é mais difícil ainda. Aí Sim. você vai vendo que é complicado. E às vezes eu ganho desse cara. Você Uhum. vê meu talento, né? Tanto que eu falo, investe, investe. Porque é um trabalho que a Sim. longo prazo, né? E as pessoas não estão afim de coisas a longo prazo, Sim. né? E o esporte de alto rendimento é assim. Você vai apertando aqui, um detalhe aqui, outro detalhe ali. Então, essa é a dificuldade que um atleta brasileiro vive, né? E aí você vai falar que o cara amarelou, né? Que o cara não conseguiu, que ele precisa de apoio, que esse cara é fraco, o que tá fazendo aí? E o cara tá ali na TV dele. Poxa, imagina se o cara fosse o 13º da empresa dele, ou Aham. do Brasil. O cara é do mundo. Né? Então, às vezes tem um repórter lá dando cornetando. Imagina se ele fosse o 13º da emissora dele. É. Imagina se fosse chamar o prêmio de melhores repórteres do mundo e ele ficasse entre os 15. É. Né? Ele tava lá, todo feliz. Aí quando você é atleta, teve erro aqui, teve erro ali, ele não foi bem. Então, Aham. é difícil. Mas eu aprendi a conviver com isso. Né? E só para eu não esquecer onde eu estava falando, lá da zona mista, né, da Olimpíada do Isso. Rio, né, quando tava lotado ali, eu falei, cara, agora eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que... E as perguntas são boas, né, a galera é Uhum. boa, né, o repórter sabe tirar de você, E eles, e eles gostam de pegar aquele momento da da emoção, né? Eles emoção e trabalham tudo, e isso. você foi bem, quando pega da emoção que você foi bem, é bom, Isso. né, quando você É. foi mal, aí sai as coisas ruins, né, e ali eu tive a oportunidade de falar uma coisa que eu sempre fiquei engasgado, né, porque até ali na Olimpíada do Rio, eu tinha 9 anos de carreira, de 2007 a 2016. 2016. E eu falei, ó, desses 9 anos, não tem nenhum dia que eu não saia na rua que eu não sou xingado. E no Uhum. Rio eu tinha sido xingado muito, por isso que eu tava engasgado. Uhum. Numa quarta-feira, minha prova foi numa sexta, né? Na quarta-feira da semana na passada da prova, eu fui treinar ali onde era o percurso da prova pra Uhum. ver o. Cara, como eu fui xingado. É E mesmo. assim, em Brasília, o cara só tem coragem de xingar de carro, né? Ele não tem coragem de Uhum. xingar a pé. No Rio, não, o cara chega na tua frente ali. E eu É. falava, cara, a gente tá com o espírito olímpico da cidade bombando e o cara não O consegue cara, respeitar. o cara é um atleta É, olímpico representando o país dele. Cara, como eu fui inimaginável. muita Aham. chacota, muita zoeira. E aquilo eu falei, cara, se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar, cara. E eu não ia falar, eu quis falar do Brasil todo, né? Porque eu tava falando de Sobradinho também, de Brasília, de onde eu treinava, né? E a galera bateu muito nisso, nessa parada do preconceito, de por que não respeito e tal. E eu falo pra você que hoje eu não me lembro, João, a última vez que eu teve uma brincadeira, uma chacota É quando eu tava mesmo. marchando. Legal. Não me lembro. Eu brinco que o som da buzina mudou, porque mudou mesmo. Antes era Uhum. sempre aquela buzina bem alta, o carro passando bem pertinho e Uhum. dava um susto na gente. E agora é sempre aquele pam pam, vamos campeão, vamos lá, cara, ei, vamos Legal, treino. legal. Isso pra mim é uma medalha que eu não vou pendurar em Sim. nenhum, né, em nenhum instante, mas foi uma das maiores conquistas que eu já recebi, porque a gente hoje tem um grupo de 30 marchadores ali em Sobradinho. Eles saem na Massa. rua brincando e rindo, eu fico olhando e falo, caramba, Legal. antigamente era uma tensão pra gente marchar na rua e a galera curte, as pessoas param, cobram, Ah, parabenizam. Então acho que legal. foi uma conquista olímpica que ali na Olimpíada do Rio que chamou ali a atenção, foi legal e acho que eu vejo o orgulho dos meus Massa. pais nisso, né? Que é uma conquista que a gente conseguiu Massa. junto, né? Você lembra da primeira vez, primeiro momento que você entrou em contato com sua família depois da prova, ali em 2016? Eu lembro porque aconteceu assim. Quando passou isso tudo, que eu sentei numa cadeira, que eu fui pro exame antidoping, fiquei ali, a gente fica um tempo ali, porque até se Ah, hidratar para tem, fazer tem o xixi. antidoping. E aí eu falei, cara, quarto lugar. Aí quis vir aquele sentimento de tristeza, sabe? Tipo, 5 segundos.
Pô, será que eu vou ter uma chance de novo de chegar tão perto de uma medalha olímpica, de ganhar uma medalha? Eu vi aquele conflito. E, cara, eu comecei a ouvir lá de fora a galera gritando: olê, 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 Caio, Caio. Eu falei: não, não é possível, cara. E aí eu fiz o exame quando eu Nossa. voltei era a minha família, porque foi uma galera de Sobradinho também, a galera de Brasília, os amigos da Marcha Atlética, uma galera do Rio que se conheceu ali, se uniu. Tinha ali 100 pessoas de que Legal. ficaram depois da prova gritando. Cara, quando eu chego e vejo essa galera gritando, a gente tira foto e conversa. Aí, aquele sentimento que queria vir, falou, cara, tô realizado. Gente chorando, cara. Gente chorando. Pô, tô emocionado, que dia foi esse? Foi muito legal. E você vai vendo tudo aquilo que você construiu. E então, esse momento que eu vi minha mãe, né, disse que minha mãe passou muito mal, porque a minha mãe sempre fica comigo no posto de abastecimento, porque tem hidratação durante a prova. Legal. Então, a pessoa de confiança que a gente tem Que entrosamento é eu e fica minha no- mãe. no posto. Massa, Eu e minha bacana. mãe. Só que na Olimpíada eu só podia levar uma pessoa e era o meu treinador era o meu pai. Entendi. E aí ele ficou durante o percurso para me dar instrução. E eu fiquei com os amigos na posto de hidratação. Então minha mãe não pôde participar do jogo. Ela ficou só Entendi. ali na torcida. Aham. Cara, aí ela. Que eu falei assim pro meu pai. Antes da prova, eu falei assim: pai, mata o pai e deixa o treinador. Ele não pode ter emoção. Você tem que ser racional aqui. Esse jogo aqui hoje é importante. E ele falou: você falou o quê pra sua mãe? Eu falei: eu não tenho coragem de falar isso pra ela. E aí, meu irmão disse que teve que ficar assim no alambrado, segurando ela por trás, porque ela tinha hora que ela É mesmo. apagava e voltava. Tamanho nervosismo, né? Ela ficou muito emocionada mesmo, diferente de Londres e Tóquio, que Tóquio ela tava bem. Ela tava na hidratação, era ela, eu e ela, aí o bagulho fica doido mesmo. E aí ela passou muito mal. Então, encontrar ela, chorar, aquele momento de alegria. Eles estavam muito felizes. E a mídia, né? Os lugares que eu ia, poder falar da marcha. Então eu tinha visto assim. Sim. Foi legal. Então, esse momento da família estar comigo foi muito importante. Legal. Que em Tóquio é impossível, né? Porque não podia nem ter torcida e tal. Foi diferente. É diferente, então faltou. Porque realmente eu sou família, igual eu contei pra você, eu sou família. Minha família é grande em relação a isso. Então, no Rio foi muito, muito especial. Eu posso ganhar uma medalha olímpica, Sim. mas o Rio tem um lugarzinho guardado Especial, né? diferente. E a Vila Olímpica? Como é que é o clima? É maneiro? É legal. Porque tem gente de tudo quanto é canto. Pô, deve ser incrível, mano. É incrível. Eu vejo alguns atletas e treinadores também, técnicos, contando as experiências de você encontrar, às vezes, atletas de outras modalidades que você admira muito também. Isso rola. Como Não, é que é a Vila a primeira Olímpica? coisa da Vila Olímpica é aquela atmosfera. Cara, quando você entra no refeitório, não tem quem não foi a primeira vez e não se emocionou. Porque aquele boom do mundo todo é uma energia animal. É muito legal a vila. E aí, essa parada de você ver gente, cara, eu tenho uma história legal que você me perguntou de vila, eu vou te contar. Na Olimpíada de Londres, chego naquele refeitório, fiquei ali meio Novão, novão, moleque. vergonha, peguei minha bandeja e tal, minha comida, sentei lá no cantinho, fiquei comendo. Mexendo no celular ali e tal. Aí, pessoa, chegou alguém com uma bandeja, sentou do meu lado e falou, excuse me, no problem. Então. Quando eu olho, era o Michael Phelps, cara. Tá louco. Era o Michael Phelps e eu falei, não é possível, cara, não é possível. E eu perdi essa foto, cara. Eu peço perdão para todos. Vão ter que acreditar com a minha palavra, né? Naquela época não tinha nuvem, não tinha nada, meu celular quebrou, eu não consegui fazer backup. E aí, quando eu vi que era ele, aí eu peguei o celular e aí eu falei, excuse me. Aí ele riu. Excuse me. E aí eu tirei uma selfie com ele, comi ali, Aham. gelado, cara, gelado. E eu falei, Nervoso. caramba. Aí liguei pra todo mundo. Cara, você não sabe quem eu jantei hoje, foi assim que eu contei. Eu fui com o Michael Phelps, cara, e foi muito legal. Nessa Olimpíada foi muito legal, porque na abertura dela de Londres eu vi o LeBron, Kobe Bryant, Todo mundo Federer. ali. É porque Pertinho, né? eles colocavam no campo, os países iam entrando e iam no campo. Então era primeiro as seleções A, B, né? Massa. Quando deu a volta, o USA ficou muito perto do Brasil. Então eu fiquei muito perto. E o USA é só gente sinistra. E eles foram todo mundo. Eles Os fizeram caras são questão. enjoados. Ficaram questão de estar todo mundo ali, cara. James Harden, o Kobe. LeBron, Kobe e tal. Aí aquela movuca pra tirar foto, aquela coisa. Foi muito legal, foi muito legal. E então, assim, a vila, ela tem essa energia. Todo mundo quer entrar na vila, porque faz parte, é um símbolo da
da Olimpíada. É uma loucura, todo mundo junto, tem uma logística animal, uma segurança ali e tal, absurda. E você entra ali, você tá nas nuvens, cara. Você não vai. Você encontrar sempre a galera com muita energia, é E muito legal, e viu? os atletas brasileiros, a galera se junta, se une, pô, você encontra uma galera de vários esportes. E Sim. imagina ao mesmo tempo que a marcha atlética, talvez, você sente que é um esporte um pouco, talvez, solitário, ou não? É, não, porque como é do Ou tá, atletismo, o a atletismo tá gente todo é reunido. unido, é É unido. mesmo que Então a fera, gente, porque a gente viaja o mundo que fera. junto, vai para Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, tudo, Legal. Olimpíada. Então a Porque gente conhece, faz amizade, tá a ali. marcha atlética só foi você, Qual das três? em Em Londres. Londres só fui eu. Isso. Só fui eu. No Rio Já no foi Rio, três e no Tóquio em três. legal, No legal, masculino, né? legal. Então, assim, não, aí tá, mas a galera do atletismo se É, une, porque a gente todo mundo fica, a gente junto. faz uma preparação na cidade, porque assim, o Comitê Olímpico Brasileiro, o time Brasil, ele disponibiliza um espaço para que a gente possa chegar com antecedência, porque a vila ela é rápida, você vai pra vila, compete e volta, Nossa. entendeu? E esse espaço para você aclimatizar, aí tem o cozinheiro é brasileiro, o chefe é brasileiro, Nossa. eles fazem espaços de entretenimento que a gente pode se conhecer, então ali não tá Nossa. só o atletismo, em Londres tava outros esportes, Uhum. no Rio tava só atletismo, porque como tinha muito espaço pra gente, Nossa. ficou só atletismo no lugar. Tóquio só tava o atletismo. Uhum. E ali a gente tá no nosso ambiente. Nossa. Quando fica na vila, a gente tem um prédio, que chama Prédio do Time Brasil. Então aquele andar todo, aquele prédio todo É é do só Brasil. Brasil. E aí o Time Brasil cria também esses espaços com televisão, com jogos que os brasileiros podem descer, ficar ali naquela área entre a gente. Aí tem todos os Legal. esportes, você encontra a galera toda. Nossa. Aí eles colocam um mural com quem foi Que medalhista. fera. E aí é bem legal. E ali você quer dar uma relaxada, então Sim. você encontra outra galera, parabeniza, recebe apoio. Nossa. Tem algumas oficinas com psicólogo e Nossa, tal. que Então tem legal. o Time Brasil monta uma parada, uma estrutura bem Massa. bacana, você fica muito à Se vontade. fosse, se Você volta fosse, pra cá, chega, é, fica acostumado. se fosse, se a gente tivesse, né, à disposição uma estrutura dessa diariamente aqui, não É. igual das Olimpíadas, talvez, mas, poxa, um pouquinho melhor. O Kobe, ele tá no Rio, né? Eu fico ali no Uhum. Maria Lenk hoje, na Legal. Barra. Ele tem uma estrutura assim legal. Você tem Legal. médicos, fisioterapeutas, psicólogos, a gente vai uma vez por ano lá fazer uns exames. Muitos atletas, a galera da natação, tem muita gente que treina lá. Então, Nossa. assim, os melhores do Brasil têm esse espaço, o comitê consegue de alguma forma, porque é muito difícil também. Legal. Não é fácil para você ter desde a base uma parada de sistema, e aí vem lá de cima do governo federal para baixo, para que Entendi. consiga abranger todo mundo. Mas o que o Comitê Olímpico tenta, eu acho que é bem válido. Eu que Massa. fiz minha primeira prova onde eu fui com o Comitê Olímpico foi em 2010. Para hoje, é um avanço absurdo. Você vê que o Brasil se profissionalizou muito, né? Massa. Eu conversando com amigos, colegas, eu sempre trago, assim, um pensamento, né, cara, o Brasil é um país extremamente miscigenado. E a gente tem pessoas dos mais variados perfis, né, físicos. E isso é muito favorável em termos de atleticidade. E a gente tem uma matéria-prima muito boa. Né? Poxa, você Aham, tem sim, gente, poxa, alta, gente mais baixa e mais rápida, gente mais alta e mais forte, gente baixa e forte pra caramba, gente menor, magro. Cara, tem tudo e isso pode ser melhor aproveitado. muito melhor. Você vê, né? Você tem, por exemplo, o Zaquias Queiroz. Poxa, cara, um fenômeno. Eu percebo que, às vezes, é uma visão, assim, minha, que quando desponta um cara lá, outro cara aqui, é muito pouco perto do que a gente pode produzir. Ainda mais no Brasil, que é um país tão grande, tem gente de tudo quanto é canto, dava para ser melhor. Eu acompanho o Facebook do você fala que acompanha o Facebook hoje em dia, né? É até engraçado. O pessoal nem usa tanto o Facebook. Mas eu acompanho o Facebook da Confederação Brasileira de Atletismo. E parece que eles sempre estão fazendo alguma coisa. Né? Interessante, é uma coisa bacana. Sempre tem atletas competindo em vários lugares. Como é que você avalia o trabalho da Da Confederação confederação, hoje de atletismo? eu gosto.
né? Eu cresci vendo a Confederação Brasileira de Atletismo, né? Desde do meu pai lá até aqui. Eu gosto dessa gestão, né? Ela é nova, ela entrou recentemente, com o intuito de melhorar algumas coisas que precisavam melhorar e tem melhorado. A marcha atlética está num momento muito bom, então é óbvio que também é favorável poder apoiar a marcha atlética, mas não era assim antes mesmo quando a gente indo bem também. Então, o presidente tem um intuito de... Ele veio das provas de arremesso, né? Então, é um cara que sabe como é o mundo fora só dos 100 metros e revezamento, que sempre foi onde a gente ganhou medalha, e eles tinham um espaço maior pela mídia e tudo, pelo que conquistou, óbvio. Sim. E ele sabia que tinha que trabalhar todo mundo muito parecido, o foco tá no atleta, era o nome da chapa. Então, hoje, eu acho que a federação tem crescido muito. Legal. Muito em relação a isso, né? Porque a gente está falando aí, você falou do esporte, é o que eu te falei, é um sistema que tem que ser mudado, e eu acho que a Confederação Brasileira e o Comitê Olímpico tem feito muito. Então, assim, eu acho que falta é cultural mesmo. Então, a Confederação Brasileira, ela tem apoiado a base, que é importante, tem apoiado os atletas de alto rendimento, tem trabalhado de perto, tem acompanhado a marcha atlética, por exemplo, que é o meu lado. Nossa. Então, eu tenho gostado, né? Algumas coisas são frágeis, porque não é fácil liderar um órgão daquele tamanho para o atletismo no Brasil inteiro, mas se tem tentado fazer atletismo no Brasil inteiro, e isso é muito legal, é válido, que eu falo para você que país bom é que país que dá oportunidade, né? Então, ele tem tentado onde conseguir, onde tem... Que o atletismo sobrevive de alguns loucos, muitos loucos, que gostam do atletismo. E ele tem potencializado esses loucos, e é onde produz atleta no Brasil, né? E eu acho que a Confederação tem feito tanto da base até, né? Tanto que a gente conseguiu 2 medalhas olímpicas agora em Tóquio, fomos para o Mundial, conseguimos medalhas, 2 medalhas de novo, né? Então você vê que o nível tá alto lá em cima e tá nascendo uma galera boa. Então eu tô gostando, né? Espero que até o final da gestão vai estar muito bom. Eu acho que eles vão conseguir mais Mudou o uma. patrocinador agora também, de material esportivo, pelo menos. Estão Mudou. investindo bastante. Tinha um patrocinador muito bom que era a Nike, né? Mas era contratos que acabou. E aí vem a Puma e eu acho que vai ser legal, porque Legal. a Nike também é cara. Eu acho que tem isso. E a Puma vai vir para crescer. A gente tem patrocínio da Caixa com a nossa confederação. A gente tem da Prevent Senior. Então, por exemplo, os melhores atletas do Brasil têm plano de saúde, né? E muitos atletas, muito. Então, isso é muito legal. Tem uma estrutura agora, eles fizeram uma parceria com a galera da Recover. Então, pós-prova e tudo, os caras estão ali ajudando a gente no Campeonato Brasileiro. É muito legal, né? O Troféu Brasil desse ano vai ser no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser um baita de um evento. Nossa. Então, você Tem teve isso. investimento. Tava com... Infelizmente, eu falo isso com tristeza, né? Eu não sou partidário de nada na nossa confederação, mas ela tinha ficado apequenada, né? E hoje, com status de federação até. Então, agora você vê que tá crescendo mais, e eu fico muito feliz e parabenizo essa gestão. Como atleta, eu tô te falando, você sabe que a gente não perde a oportunidade para bater, né? Eu sei. Mas O pessoal da CBV, o pessoal do vôlei, só bate. só bate, né? Então, mas eu tenho gostado, temos que Legal. continuar dando tempo e apoio, porque essa gestão tem feito um bom trabalho. Legal. Então, espero que a gente consiga ver, né, os reflexos nas próximas, né? Em Paris aí. Eu acho que o Brasil, vou agora ser bem sincero com você, o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande no Rio, né? Porque a gente não tem uma política esportiva, né? A gente tinha que ter na escola. Todo lugar que, se você pegar os 4 primeiros do ranking mundial de quadro de medalhas, é isso que eles fazem, é na escola. Então, aquele molequinho ali, ele tem que pegar numa bola de vôlei, numa de handebol, numa de basquete, ele tem que correr, ele tem que saltar, ele tem que pegar peso, mesmo que seja leve para ver, ele tem que jogar um badminton, ele tem que jogar tênis de mesa, ele tem que ter todos os esportes na escola, né? Porque aí nasce um Isaquias, você já tem um cara que é referência, porque quando nasce um ídolo, nasce um monte de gente que fica o olho brilhando. Sim. E no Rio, quantos ídolos a gente teve, que o moleque tava no sofá e falou, cara, eu quero fazer arremesso de peso. Aonde tem isso? Aí ele bota lá no Google e não tem, entendeu? Cara, eu quero fazer tênis de mesa. Será que eu tenho?
Tem. Ah, tem uma academia aqui que tem. Ah, a mensalidade é R$ 100 por mês. Poxa, eu não consigo fazer. Na escola não tem essa. Lá ele vai Sim. sentir. Ali o cara vai lapidando e fala, ó, você é Legal. muito bom. Vamos. Aí ele leva para um cara, né? Porque na época do meu pai, ele era professor do CID, né? Você era da Fundação Educacional, Aham, mas você era massa. direcionado para esse CID, que era um centro de iniciação esportiva. E ele era só do atletismo. Então, cara, no Brasil todo, no Brasília toda, tinha CIDs de atletismo, de vôlei, de basquete. O cara destacava na escola, o professor mandava. Massa. Ah, então ali ele saía da escola para alto rendimento. E eu acho que o Brasil perdeu isso. A gente não tem essa oportunidade que o cara vai poder se descobrir. Sim, Entendeu? Talvez você era um cara show em tênis de mesa. Uhum, E você nunca colocou. Eu fui pegar uma bola de basquete no ensino médio para faculdade. uhum. Entendeu? Eu podia, entendeu? O cara pode ter um moleque lá de 2 metros, Legal. nunca jogou. Né? No Brasil até falar, o cara é grande, mas é GM, grande e mole, porque não tem coordenação. Claro, esse cara não botaram ele no esporte. Porque o Exatamente. Michael Jordan tinha 2 metros, você acha que não, né? Então, falta essa iniciativa, sabe? Pra gente mudar o sistema. E aí fica fácil o trabalho da confederação. Que vai chegando para ela, só vai potencializando. Vai chegando para o Comitê Olímpico, ele vai potencializando as confederações. E isso, e a confederação começa a fazer trabalho que não é dela para ver se consegue ter atleta. Entendeu? O Comitê Olímpico está fazendo outro papel que não é o dele, para ver se arrecada atleta. Então, infelizmente, é isso. Né? A gente tem Legal. grandes atletas porque a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, e vai nascer um cara muito cabuloso, fora da curva, igual Zaquias, Ana Marcela, né? E esses caras vão ser campeão sempre. Se o Brasil tivesse política boa ou não, ia ter esses caras. Só que a gente podia ter 10 deles, porque na China tem 10 deles, nos Estados Unidos tem 10 deles, entendeu? E aí você vai produzir uma cultura que vai continuar tendo atletas. E a gente sabe o benefício do esporte, né? Sim. E Né? é aquela coisa, nem todo mundo, você cria uma cultura esportiva, isso é muito bom, até pro moleque, pra menina que não vai se profissionalizar. Não Sim, necessariamente, né? Porque é óbvio que vai ser uma minoria que vai se destacar. Mas você não ter a chance de pelo menos tentar, né? De você encontrar essas pessoas, de fazer essa peneira, né? Porque de uma forma ou de outra a pessoa vai ganhar praticando esporte. Ela, claro, se destacando e deslanchando, ou fazendo um esporte, cuidando da saúde, né? O é, esporte, além da saúde, traz excelentes valores para a nossa vida, né? De disciplina, trabalho em equipe, é isso que eu penso. enfim. Nós temos um clube, ó. Legal. Centro de Atletismo de Sobradinho, fundado em 1990, naquela história toda que eu contei do meu Nossa. pai e da minha mãe. Meu pai não fala que é trabalho social, é trabalho de alto rendimento, mas ele atende de 100 a 150 crianças. A gente tem um núcleo no Paranoá e outro em Sobradinho. Só que ele fez muito mais cidadãos do que campeões, né? Porque Legal. tem que cara que não vai ganhar medalha, mas a gente conseguiu dele ficar dos 12 aos 18 ali, tendo uma cultura de disciplina, de atividade física, de valores, de respeito, de amizade, fora das drogas, né? Fora da molecagem, com a vida de atleta que nem o esporte não permite nem a noitada, muito menos as outras coisas, né? Uhum. Então, aí o cara com 18, 19 anos, não, professor, agora eu preciso ganhar dinheiro, ajudar minha família, estou estudando, não dá mais para conciliar com o esporte, não tinha tanto talento para o esporte dar um dinheiro, mas você entregou para a sociedade de volta, pronto, com valores Nossa. que o esporte te ensina a perder, sabe, te ensina a conviver em grupo, e aí o cara tá no mercado de trabalho até à frente, então você está investindo em educação, segurança e saúde, Sim. quando você está investindo em esporte. Sim. Então, é por isso que eu amo tanto o que eu faço. Nossa. Você falou de noitada, mano, eu não posso deixar passar. Na Vila Olímpica tem muita zoeira, assim, da Tem muito galera que, poxa, putaria que você queria dizer, né? Me desculpa é, dizer, mas tem. uma galera que já aproveita ali a Acabou a situação, competição, né? O é, mundo todo tá ali. Tem. ninguém é de Você ninguém, escuta muito isso. Diz que foi a maior distribuição de camisinha em Olimpíada foi a do Rio. é mesmo? Então, tem muito isso. Tem muito, assim, não tem Ah, festa, não tem balada na sim, Olimpíada. sim, Mas os caras devem ir no quarto, alguma coisa. Eu não aham, sou disso, é da minha cultura mesmo, né? Antes sim, de ser atleta, eu nunca nunca foi curti. Eu gosto de desse dormir rolê, cedo, sou aquele cara mais legal, centrado e tal. Mas
E sou casado, né? Tenho Sim. filhos e tudo. Desde a minha primeira Olimpíada, tô com a minha esposa, era Legal. minha noiva na época. Nossa. Então, assim, mas você escuta de todas as histórias. Desde a época lá que meu pai viajava, né? Não é só na Olimpíada, não, né? São muitas viagens. Então, quando o mundo todo, um monte de jovem reunido no auge, né? Pois é, da forma Física física. e tudo, aquela coisa, né? Então, realmente tem essa Rola parecido. badalação, sim. Aham. Mas tem muitas coisas legais também. Tem evangelismo, tem grupo É de mesmo? igreja, Caraca. tem, Lá na Vila tem na Olímpica? Vila Olímpica. Por exemplo, na Vila do Canadá tinha Caraca, que nos Jogos massa. Pan-Americanos, que era bem legal. Então tem a galera do Ramadã, tem o Entendi. tipo de alimentação, a parte vegana. Aham. Então tem para todo mundo, gente que pensa alguma Legal. coisa. Tem sala de jogos, Massa. né? Então tem de tudo, inclusive Aham. a sacanagem. Cara, e Tóquio, como é que foi a experiência da Olimpíada? Foi- Dessas três, né? Das duas antes que eu tinha ido, foi a Porque mais diferente. pandemia, cara. Pô, outra Não foi legal, pegada. não. Claro que a gente associa ao resultado. Eu fui 13º e eu tenho muito orgulho do meu resultado, porque eu acho que não foi De fácil ali. quantos? Desculpa. Tinham 60 nessa 60. prova. É muito bom. Eu fui 39º em Londres, né? E por isso que a cada dia eu tenho mais orgulho do quarto, né? Porque não espera ser 13º para você valorizar o quarto, Aham. né? É, eu gostei muito da minha prova, de toda a minha preparação, estava muito bem, mas durante a pandemia não foi fácil. Eu acho que eu podia ter chegado melhor se as condições estivessem boas. Eu não pude competir. Eu consegui competir fora do Brasil uma vez, porque eu fiquei 14 dias de quarentena no Equador para poder competir. Teve Aham. prova na Espanha, outras no Poder Bread, igual essa que eu fui agora, outra em La Coruña que eu não pude. E Rio Maior não teve porque foi cancelado, outra Espanha porque eu não aceitava brasileiros. Então, a Entendi. Olimpíada, porque a Olimpíada não é só a competição, né? Em Sim. si, ela é toda a Todo um preparação, né? ciclo. É que o pessoal Então, fala do ciclo, né? os dois, um ciclo de 4 anos virou 5 e o ano anterior, 2020, sem nada, né? Sim. Então, assim, isso atrapalhou um pouco, mas eu cheguei bem. Só que foi uma Olimpíada muito diferente. Na Vila Olímpica tava meio loucura. Mas a gente fazia, por exemplo, PCR todos os dias. Você não podia ir pra rua, sair na rua. Sim. O atletismo específico ficou num lugar chamado Saitama. E aí a gente só podia ficar hotel, pista de atletismo. Então o ônibus ficava na porta, tinha uma linha. Sabe como é que é japonês, né? Aham. Então entrava ali, o cara até ficava assim, cara. O cara tinha uma medo de sair correndo na rua. E tal. Porque assim, o governo japonês fez um acordo que não ia colocar a população em risco. Então ficou aquela tensão, a Isso, mídia toda, todo mundo, pô, é. né? O foco era o Japão. Então foi bem limitado. Eu não conheço o Japão. Pois Do é. avião e do hotel, assim, que eu fiquei no Pô, andar você lá vai em pro cima e olhei. Japão, que é um lugar diferente, né? Cara, eu fui pra Inusitado, tem Tóquio, muita fui pra gente. Saitama e a minha competição foi em Sapporo, que é 800 quilômetros de Tóquio. Então eu conheci um monte de lugar, mas não conheci. Aham. E não podia sair, tudo muito restrito, lugar de treino, aquela coisa, né? Então a Olimpíada é bem diferente no sentido, porque o legal é a atmosfera da cidade. Cara. Uhum. Muda totalmente, Ah, porque o imagina. mundo todo tá naquele lugar. E você vai num lugar, o pessoal sabe que você é atleta. Aí tira foto, aí você vai Mas- comprar coisas. Ela tem essa coisa da Olimpíada e não Sim. teve muito. Parecia um mundial de marcha atlética. Porque em Sapporo era só os marchadores. Então ficou um lugar só de marchador. Então foi um pouco. Eu Bem consegui ir pra restrito vila um ali. dia. Eu tive Sim. um problema também. O que que acontece? Eles eram muito rigorosos. Quando eu fiz minha preparação na Europa, quando eu vou pra Tóquio, um cara atrás de mim, você chegava no aeroporto e fazia o teste. Esse cara atrás de mim testou positivo. Então disse que eu tive, eles chamam lá de close contact. Uhum. Eu fiquei muito Tá perto muito dele. perto. Só que eu fiquei 10 dias em Tóquio até eles falarem isso. Aí quando estava perto da minha prova, eu entrei nesse close contact. Nossa. Então eu podia competir, podia comer e tal, mas eu tinha que Uhum. ficar no meu quarto. Então eu comecei a ficar no meu quarto, alguém levar comida pra mim. Ixi. O ônibus eu tinha que ser separado se eu fosse pra treino e Nossa. tal. Umas baguncinhas assim. No dia da prova eles queriam me trocar de hotel. Ixi. E Isso prejudica, tira isso é teu chato. foco. Isso é chato. Isso é chato, tanto que eu não me alimentei como eu alimentaria, porque lá a comida já era diferente e eu não escolhi minha comida. Assim, eu escolhi alguém lá pegar pra mim. Aí essa pessoa podia ir no meu quarto, me dar comida, mas podia ir no refeitório. Assim, parecia organizado, mas era meio bagunçado, Entendi. sabe? Então era meio para inglês ver a expressão, sabe? Uhum. Todos os meus ônibus eu ia sozinho, eu e minha mãe, né?
É mesmo? Aí pra ir pra Tóquio, Da sua família foi só sua mãe? é eu e minha mãe, porque minha mãe é treinadora. Eu Isso. sou treinado pelos meus pais e hoje oficialmente é minha mãe, né? E quando a gente foi de Sapporo pra Tóquio no avião, aí eu não tinha problema, porque eles não iam fazer um avião fretado pra mim só. Então no avião eu podia entrar e sentar com todo mundo. E lá, aí chegava em Tóquio, um ônibus só pra mim, chegava na vila, eu tinha que ficar no meu quarto. Só no meu quarto eu podia descer pra refeitório. Então eu me limitaram essa Olimpíada, Entendi. sabe? Mas faz parte e foi uma Olimpíada diferente. Mas a gente tem que entender que o mundo também estava vivendo um momento delicado e a Olimpíada era importante para a humanidade, eu acho, naquele momento, Com né? Para certeza. alegria, Cara, desfocar a cabeça trouxe um pouco, né? uma energia nova pra gente, né? Eu que acompanhei várias coisas pela televisão, a gente tava precisando de um pouco mais de esporte, né? Pra se distrair um pouco, buscar um refúgio em alguma coisa, cara, porque isso, É um pandemia é refúgio, isso insuportável. mesmo. Cara, você quer ir pra Paris? Tô Você vai? trabalhando para isso, tô treinando igual. Estamos no ciclo, é de 3 anos Legal. Você se sente e bem sinto muito fisicamente, bem, muito bem. tranquilo? Talvez o meu melhor momento aí. Porque assim, o auge vem, mas a gente não sabe. Tô Entendi. prolongando. O que chamam de auge aí, eu tô prolongando. A Tô marcha prolongando. atlética, ela tem um atleta de marcha atlética, ele tem qual tempo assim de vida dentro do esporte? Cara, o que que acontece? Os campeões olímpicos e prata de do Rio tinham 26 anos. Os de Pequim, 31 e 34. Olha só. E do Japão, que são dois japoneses, não, um 29, outro 23. Tem a outra modalidade, que é o 35, que agora a galera da minha idade tá marchando ela também, que é 30, 31, 32. Tem um cara que foi o melhor ranking do mundo hoje, tem 34. Quando tinham 50, o campeão olímpico do Rio tinha 39 anos. Então, é uma loucura, cara. Então, Pode variar muito. variar para média e variar pela pessoa, Uhum. né? O medalhista, o quinto colocado em Pequim tinha 43 anos, que tinha sido medalha de prata no Mundial antes com 42. Minha mãe bateu o recorde dela com 43 anos. Nossa. Então, eu tenho muita fé que vamos longe, que é onde você quer chegar, né? Você pode ir até quanto? Você sabe, né? Talvez essa seja a sua pergunta. Então, assim, a gente tem muita fé porque estamos entre os melhores do mundo e a gente vai trabalhar ano a ano para continuar e vamos para cima. Quando eu estiver na minha sexta ou sétima Aí você começa Olimpíada, a pensar. a gente vem aqui de novo falar e aí você faz um corte e mostra a gente falando sobre isso. Legal. Legal, cara. E desses países que você já conheceu, qual que você curtiu mais? Porque você viajou Eu a muito viajei o mundo canto inteiro. aí, É mano. porque é subjetivo essa pergunta, porque depende assim do que você curtiu, É, sabe? tem muita Qual foi o coisa, país né? que você gostou de visitar, por exemplo? Cara, é legal. Ó, eu gosto muito ali da Inglaterra e de Portugal. Sério mesmo, de visitar e tal. Nossa. Acho legal. China, muito É legal. mesmo, fera. China, eu acho massa. Eu É adoro a muito China. diferente, né? Eu adoro a China, cara. Eu É. moraria na China, não é só visitaria. Sério? Eu gosto muito da China. Eu gosto muito da China. Por que que você curtiu assim lá que, pô, China, eu moraria lá? Eles são. Eles têm aquela pegada oriental, mas não são tão rigorosos igual o japonês. É. É. E eles são metrópole zona igual os Estados Unidos, por exemplo. Então a galera não gosta dos Estados Unidos, no Brasil gosta dos Estados Unidos, né? Sim. Então, tem até uma brincadeira que diz que brasileiro acha que é americano e argentino acha que é europeu, né? Então ele tem essa pegada, né? Porque aqui o Brasil tem umas visões diferentes da China, né? Sim. Até o dia que ele for lá. Eu duvido o dia que ele for lá ele continuar criticando. É. Então a China é Legal. um país muito grande e organizado. Legal. E então, se você gostar dos Estados Unidos de viajar, o cara gosta de ir para Los Angeles, o cara gosta de ir para Chicago, gosta de ir para Disney, ele vai gostar da China. Legal. E eu gosto do povo chinês também. Eu acho legal o povo Bacana. chinês. Então,
é um lugar que eu me sinto bem. É o Massa. país que eu mais viajei no mundo, foi o China. Então você já competiu muito lá? Muitas vezes, muitas vezes. Eu cheguei a 3 vezes por ano na China. Caramba, De passar muito tempo lá. Então, eu gosto da China. legal. Minha esposa gosta mais de visitar, não se moraria. Morar, Mas né? tivesse uma proposta, a gente ia, tenho certeza. Legal. Você falou muito da Espanha, você citou a Espanha em vários momentos aqui. A Espanha é forte? É Tem uma forte. cultura forte na marcha atlética? Ela é muito forte no esporte em geral, né? Sim. No esporte em geral, a Espanha, ela, né? Inglaterra, Espanha e Alemanha são cabulosos e a Espanha é mais parecida com a gente ali, né? Legal. Então, eu gosto da Espanha também pela estrutura. Então, a gente tem que citar, os melhores marchadores estão lá, centros de treinamento estão lá, bons, Já foi treinar lá? competições boas. Já treinei muitas vezes lá. Em Nossa. Serra Nevada tem uma altitude, Uhum. lá e fica enganada. Eles Nossa. construíram um centro de treinamento numa montanha lá. É fantástico. Eu Sério? já fiz muitas vezes preparações lá. Legal. Então, assim, a Espanha é legal. Como modalidade. Mas não sei se eu moraria. Mas claro Uhum. que. Mas eu gosto de visitar. Legal. Cada um tem sua cultura legal, cara. Nossa. É muito legal. Espera demais. Cara, pra gente caminhar aqui pro final, a gente sempre faz uma graça aqui. E que é só uma pergunta, você responde da forma que você quiser. Beleza? Fica à vontade. Primeiro eu queria saber de você, mano, uma conquista inesquecível. Campeonato Mundial de Londres 2017. Legal. Eu fui bronze. Olha só. Ser medalhista em mundial é especial. Nas circunstâncias que eu tava também. Meu pai tava com câncer de próstata, fez cirurgia, Caramba. tava em tratamento. Minha mãe logo depois teve câncer de tireoide. Imagina essa loucura toda. Eu vou para um campeonato mundial e foi uma alegria enorme aquela medalha, aquele Alegria resultado pra você, pra família. para a família. Tem várias outras provas legais pra caramba, mas essa é pesada. Legal. Essa é pesada, ela tem peso assim na nossa história. E a gente quer repetir essas conquistas aí Legal. para alegrar ainda mais a Legal. família. Qual o campeonato mais próximo? Dia 7 de maio tem um campeonato em Portugal, em Rio Maior, uma cidade ali 40, 50 quilômetros de Lisboa. Legal, daqui a pouquinho já, né? Tá perto, estamos treinando pra ela. Legal. Cara, uma derrota inesquecível. Uma derrota inesquecível. Uma vez eu tava em uma competição em Lugano, na Suíça, tentando fazer o índice para um campeonato mundial de Moscou 2013. E eu tava no índice, já sabia pelo relógio, e faltando ali 60, 70 metros, eu tomei a placa vermelha e fui desqualificado. Nossa. Tomei 2 faltas na última volta, não sei o que eu fiz ali, se eu tava muito emocionado e tal. E assim, eu e minha mãe já estávamos comemorando, ela já tava ali na linha de chegada. Nossa. Aquele dia doeu. A gente sentou no meio fio ali, os caras falaram, tá na Suíça curtindo, não, nós estamos chorando. Mas foi um aprendizado também pra gente. Cresceu e tal, mas quando lembra de derrota, Sim. ali foi uma dor muito grande. E cara, escolhendo uma dessas duas situações aqui, ser, né, um medalhista olímpico ou viver, né, num cenário, numa situação em que a marcha atlética cresce muito no Brasil. Ou um ou outro. O legal é que pra ela mudar, a única coisa que falta é medalha olímpica. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Não é juntando os dois e pensando em mim, né? Porque eu dei muito de mim pra marcha. Legal. Né? Eu sempre lutei, briguei pela marcha atlética e a medalha olímpica era a cereja desse bolo para as próximas gerações. A gente já conseguiu encaminhar, né? A gente Legal. conseguiu porque eu precisava popularizar a marcha antes de popularizar a marcha para minha cidade, para o país, para a gente quebrar aquele preconceito. Eu precisava popularizar a marcha dentro do atletismo. Perfeito. Porque ela era o patinho feio, que é marcha atlética e tal. E quando você mete resultado, então você consegue receber esse respeito. Então hoje a gente tem o respeito da comunidade do atletismo, né? Não só da confederação, da comunidade. Então a gente já abriu muitas portas. E uma medalha olímpica, ela é eterna para que aquelas próximas gerações, até depois de mim, depois que eu nem estou mais aqui, a marcha atlética, aqueles que amam a marcha atlética, seria bem importante. Massa, massa demais.
E, cara, para finalizar, eu sempre peço para que o convidado indique um filme ou uma série ou alguma leitura, alguma coisa que você goste, né? Para quem tá escutando. Cara, eu gosto de filme esportivo, né? Mas eu gosto de filme de futuro e tal. Eu gosto de estar Legal, vendo o futuro, tá indo legal. e tal. Mas difícil, cara, falar um filme aqui de indicação, né? Isso, Pra galera se isso. sentir Pode ser, bem. precisa ser esportivo também, Eu não. gosto de um filme chamado Coach Carter, Massa, que maneiro. você sabe, Quem né? indicou Coach Carter? Foi o Pipoca, não foi? Foi o Pipoca. Pô, pipoca é fogo, cara. Mas é bom porque Legal, fala muito dessa parada social que a legal. gente tá falando e de um cara de Coach Carter é disciplina e fera. de potencializar. Eu acho legal a gente falar Coach Carter. Mas, velho, quer um top? É Ah, uma série do Jordan na nossa, Netflix. sim, arremesso do Last Last Dance. Dance. Eu acho que o Last Dance, né? Eu acho legal. Sinistro. Se o cara curte esporte é legal, mas quem é atleta tem que sentir aquela competitividade animal do Jordan, É, né? É o que eu deixaria. E uma leitura, a Bíblia. massa, A fera. Bíblia. Fera demais. Legal, Principalmente o Novo Testamento, né? legal, Jesus. legal. Então, acho que essa leitura aí podia falar outras aí, dar uma coisa de culto, Aham, não, mas eu acho que a Bíblia tem respostas legal. e a gente pode ter uma filosofia de vida ali com mais amor, Perfeito. né? Com mais empatia, com amor ao próximo, com dedicação e fé, e é o que está faltando para o nosso país e para a gente, principalmente Legal, atualmente. legal. A gente pediu uma indicação só, ele deu dos três. Leitura, série, o filme. É, Pronto, veio o pacote completo. é que eu falo muito, aí vai, Não, vai. Mas é melhor falar o que pensa ali, exatamente. É o né? que a gente mais gosta, cara. Quando o convidado fala bastante, se sente à vontade. Cara, eu só tenho que agradecer. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar de frente com um atleta olímpico. Um cara que orgulhou o Brasil e, se Deus quiser, vai orgulhar muito ainda. Muito ainda. Né? Então, obrigado por aceitar o convite e eu desejo toda sorte. Saiba que vou torcer por você aí nas suas próximas competições, como já tenho torcido. Eu, como eu disse no início, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer, muito legal. É legal quando a gente conversa, quando a galera tem uma cabeça diferente, Legal. aberta, voltada ao esporte, tem cultura esportiva, que é o que a gente estava criticando, né? E parabéns pela iniciativa, Obrigado. né? Vocês falam que trouxeram pipoca aqui e tal. É legal, porque, né, é um cara que eu também. Um dia eu tava na faculdade, eu tinha que falar isso, cara. E aí Pode tava falar, fica à pipoca, aí eu vontade. cheguei lá, não era nem atleta olímpico, e vi a história do cara, fui pesquisar e tal, porque eu não Aham, sabia. E sim. aí eu falei, caramba, um dia eu tive a oportunidade de dar uma palestra junto com É ele. mesmo, que E fera. aí eu falei, caramba, sensacional. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, pelo Valeu. trabalho, que Deus abençoe vocês tenham Amém. sucesso no que vocês colocarem aí pra frente e que o esporte possa estar crescendo. Isso aqui é muito importante, porque muitas coisas que a gente criticou e aí, nasce aqui. Nasce aqui, porque aqui a gente tem um debate, a pessoa forma opinião, a pessoa vai abrindo a cabeça e a gente vai invadindo, porque a gente não sabe, se você for que internet não é terra de ninguém, a gente não sabe se isso aqui chega, né? E Perfeito. aí chega numa casa que o cara precisava ouvir tal coisa e aí vai mudando a cabeça de algumas coisas Legal. e nasce talvez um atleta dali, né? Ou um cara que apoia o esporte dali. Legal. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado pelo Valeu. convite. Obrigadão, Caio. Então, esse é o Joga Solto Podcast e a gente vai encerrando aqui o episódio maravilhoso com o Caio Bonfim. Se você escuta a gente no Spotify, manda para todo mundo que você conhece, no YouTube também. Aqui, como a gente reiterou aqui várias vezes, é um espaço onde o esporte fala mais alto. Agradeço demais você que esteve com a gente até aqui. Um abração, fiquem com Deus. Falou, até a próxima.